Ei, Paula. Ei, Karina. Ei, Sandra. Tô vendo aí o pessoal chegando. Bom, primeiro eu queria dar boa noite. Hoje aí, né, eu e a Cris estamos juntas de novo. Eu vou esperar a Cris aqui entrar. Hoje a gente fez... Ela já deu um oi aqui. Hoje a gente fez essa troca, né, para eu convidar ela, pra gente treinar aí as nossas habilidades aí, com a tecnologia. Então hoje a gente fez essa troca. Tomara que eu consiga aí chamar ela. Hoje a nossa ideia é falar aí um pouco sobre a comunicação, né, para poder encerrar aí o mês de junho, que ainda a gente comemora aí o dia, né, que comemoramos aí o Dia dos Namorados. A gente achou que ficou faltando um pouquinho aí, na nossa outra live, a gente aprofundar um pouco sobre a comunicação. E aí essa foi a nossa ideia de estar fazendo essa live. Eu vou chamar a Cris. Por favor, me falem se vocês estão me escutando bem. Aí, se vocês puderem me dar um ok. Tá ok, Ana? Aí, deu. Oi, Cris. Oi, tô chegando aí, eu já cheguei. Tá Não, aparecendo aí? você tá Tô chegando. Sua chegando. voz É para fazer o suspense. a sua voz tá ok, assim, aí. Ah, cheguei. Isso aí eu fiz da outra vez também, agora eu aprendi. Peraí, que eu vou fechar minha porta aqui, que os meus assistentes ficam entrando e saindo. E eu falei Uma pra Cris equipe pra grande, poder. técnica. E eu falei pra Cris pra deixar a Manu, filha dela, aí, né, no cantinho, porque se a gente precisar de qualquer coisa, a gente tem quem socorrer. E ela já veio, já me deu orientação, me cedeu o quarto dela hoje, então hoje eu vou fazer aqui no novo espaço, né? Mas que alegria a gente estar aqui de novo, né, Camila? Mais uma vez, fazendo essa troca gostosa com vocês. Espero que a gente possa acrescentar bastante, né? A gente estava conversando antes, né, do motivo para que a gente está fazendo essas lives, né, Camila? E eu vou dizer para vocês, assim, vou contar um segredo, que a gente se diverte tanto nessas conversas pré-live, Bastidores. né? Os bastidores. E a gente troca tanta figurinha importante, significativa, que vão ajudando a gente nos atendimentos clínicos que a gente faz ao longo da semana, ajuda a gente a alinhar com a gente mesmo diante dessa pandemia, porque nós estamos aqui também, né, confinadas, e as coisas continuam acontecendo, os desafios acontecem para todo mundo, né, e não é porque a gente é psicólogo que os desafios não estão aí para a gente. Então, um dos objetivos dessas lives muito é trazer questionamentos para vocês, questionamentos que a gente se faz aqui no dia a dia da gente, né, Camila? E para Então, nós, Cris? como essa nossa conversa rende muito, a gente resolveu dividir um pouquinho dessas trocas com vocês aí. Bom, eu queria falar umas coisinhas antes da gente começar, é que eu estou organizando junto com outras psicólogas e com o conhecimento da Camila, né, outras lives. Então, na semana que vem, eu vou falar com a Genilce, que está aí também, já vi que ela já entrou. Depois dá um oi aí, Genilce. A gente vai falar sobre adolescência,
E na semana seguinte, eu vou falar com a Joyce, que é uma psicopedagoga, assim, uma graça também, são profissionais muito queridas. Então, assim, como esse pré-live, eu vou mandando a divulgação para vocês, e as conversas começam, assim, a acontecer com muitas pessoas queridas, a gente foi pensando em temas que foram surgindo com a gente, assim, nessas trocas, nos bastidores, e aí, com a Joyce, nós começamos a falar das nossas memórias. E vai ser uma live muito gostosa também. A gente está aqui, eu, Eugenilson, eu, Camila, eu, Joyce, eu, Cristina. Cristina também veio com uma ideia de live aí para frente. E eu vou falar para vocês que é um momento muito gostoso, de muita troca. Então, essa conversa que nós vamos fazer hoje, a gente espera que seja muito prazeroso, né, Camila? Quando você fala aí dos objetivos, né, Cris? Eu falo que para a gente também é uma terapia, né? Porque quando a gente vai conversando, e aí você fala dessa conexão, né? Que é a forma que a gente tem aí de... É uma das formas que a gente tem de conectar aí com a gente. Então, assim, esses nossos bastidores e até mesmo durante a live, né? Que aí também a gente tem contato com todos vocês, por mais que a gente não consiga acompanhar aqui as perguntinhas, as manifestações, a gente não, essa habilidade ainda, assim, a gente ainda não conseguiu concentrar aqui e acompanhar, mas é uma forma que a gente tem aí de estar próximo e é muito terapêutico isso pra gente, né? E eu acho que nesse Com momento aí que certeza. a Cris fala desse confinamento, eu acho importante a gente encontrar coisas, né, que são terapêuticas para a gente, né, que nos ajudem aí a passar por esse momento de uma forma mais tranquila, né, um pouco mais funcional, apesar, né, do turbilhão aí de emoções. E aí, quando você Sim. fala, né, Cris, aí das outras lives, né, que são colegas, né, na verdade a gente vai formando duplas, mas a gente tem um grupão aí, E os de nossos pessoas grupos de maravilhosas, psicólogos né, que nos Camila? dizem exatamente. Os nossos grupos de psicólogos que nos diz isso, né, o tanto que bomba, o tanto de troca gostosa que a gente tem, o tanto de trocas, assim, né, de informações. E uma das outras coisas, Cris, aí você falando disso, dessa conexão interna, né? Eu também, uma das coisas que tá me ajudando, por exemplo, foi fazer aí o estudo dirigido do livro de autoestima, que eu coloquei aí no meu canal do YouTube, né? Quem quiser acompanhar, Camila Lobato, psicóloga, tá lá todos os capítulos. E aquilo, na E vale verdade, a é uma pena, forma gente, tá ótimo. é, é uma forma de estar ajudando e estar me ajudando também, né? Porque quando eu tô lendo, quando eu tô falando, eu tô vendo também o que daquilo faz sentido para mim, né? Então, a gente tá aí, nós estamos tentando, é com live, é com vídeo, é com bate-papo, a gente está tentando encontrar formas de passar por esse momento, né, Cris? Com certeza, Camila. E os vídeos da Camila sobre autoestima, eu acho que vale a pena ir na página dela, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, tão ótimo, gente, acompanha, porque dá muitos exemplos, clareia pra gente muitas essas questões da autoestima. Então, vale a pena acompanhar, tá? Uhum, uhum. Então, devidas Vamos às lá, Cris. apresentações, vamos começar a É, trabalhar, né, Camila? Que o papo é bom e vamos vai lá longe. pro nosso tema de hoje. Eu só queria falar aqui, Cris, assim, né? Um apanhado que a gente fez aí, né? De estudos, né? Nós transitamos aí, né? Pela terapia sistêmica e por autores e por mestres sistêmicos, que é a nossa linha base de trabalho, né? Minha e da Cris. Mas Sim. transitamos aí também pela comunicação não violenta, transitamos aí pela TCC, né, pela terapia de esquemas, e fomos pegando autores aí, né, e até colegas mineiros, né, mestres mineiros, para poder nos ajudar aí
a entender sobre esse tema que eu acho que é tão importante, que é a comunicação, né, Cris? Até o Com título certeza. já foi um treino para nossa comunicação. Eu e a Cris construindo o título e ela colocou lá, né, comunicação, os desafios de uma interrelação afetiva. Não foi, Cris, a primeira que você Foi colocou? efetiva. Efetiva no Efetiva. sentido da gente conseguir comunicar bem o que a gente queria, né? Exatamente. Aí a gente já começou a exercitar, porque eu falei, ô Cris, você quis dizer mesmo efetiva ou você quis dizer afetiva? Aí conta aí, Cris, o que você me respondeu? E aí eu falei com ela assim, falei, olha, Camila, no primeiro momento eu pensei em efetiva, mas agora com essa sua colocação, eu acho que vale o afetiva também. Porque nem sempre uma comunicação só afetiva, ela vai ser efetiva, né? Porque nós trazemos dicionários diferentes em termos de afetividade. Então, para a gente conseguir comunicar sobre a nossa emoção e o outro entender, ele precisa estar compartilhando com a gente desse dicionário afetivo, né? E nós não somos treinados para isso. Mas toda comunicação é um exercício de poder. Eu não sei se já pararam para pensar nisso. Toda relação é exercício de poder. E eu queria ver como é que barulho faz isso em vocês. Vai escrevendo aí pra gente. E vai dando bastante coraçãozinho para o Instagram chamar mais pessoas para assistirem aqui a live com a gente, tá? E eu aprendi também que tem um aviãozinho, acho que é um triângulozinho em cima, que se clicar pode compartilhar por direct com Isso. várias pessoas. Aprendi isso também. Isso, verdade. Então, convido os amigos aí para assistir a live e conversar aqui com a gente. Bom, então, olha só. Toda comunicação é um exercício de poder. E vai ser uma comunicação mais efetiva se tiver ainda junto à afetividade. Olha só que privilégio. Paula, você quer que eu repita que toda comunicação é um exercício de poder? Toda comunicação é um exercício de poder. Toda relação é um exercício de poder. Agora, que poder é esse que a gente quer exercer sobre os outros, né? E aí exercer esse poder, como que a gente quer exercer esse poder através dessa comunicação? Porque se a gente for pensar, né, Cris, a única coisa que a gente tem de visível nas relações, e aí, né, essa live a gente veio de um desdobramento de um tema de casal, mas hoje aqui a gente pode ampliar para qualquer tipo de comunicação, né? A única coisa observável que a gente tem nas relações é a comunicação, né? É o comportamento. Então, assim, a pessoa pode até estar sentindo raiva, né? Mas às vezes eu vou ver essa raiva dela, sei lá, se ela der um murro na mesa, né? Ou se ela ficar mais introspectiva, porque às vezes ela expressa a raiva dela se recolhendo, né? Então, eu acho que é isso que você traz também, né, Cris? Muito essa ideia do dicionário individual. Porque cada um vai colocar essa comunicação, vai comunicar de acordo com o seu dicionário, né? Isso. E aí, deixa eu dar completar um pouquinho, né? Tudo é comunicação. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui, duas mulheres, duas psicólogas. O que isso já comunica para vocês, né? Então, somos duas terapeutas falando sobre comunicação. Poderíamos ser líderes de empresa, poderia ser gerentes de uma instituição, poderíamos ser professores de uma escola, né? Mas nós somos duas psicólogas, então o nosso gênero já comunica uma coisa, a forma como a gente está se apresentando hoje comunica, a forma como nós estamos escolhendo o que nós vamos falar hoje, o conteúdo está comunicando, né? Então tudo engloba as relações, é uma forma da gente comunicar. Eu lembro de uma pessoa que eu estou atendendo e ela gosta muito de moda e ela começou a entender que ela pode comunicar sobre a identidade dela
através das roupas que ela produz, do gosto que ela tem, e assim ela diz sobre a identidade dela, né? Então, tudo é comunicação. E aí, quando a gente traz essas leituras individuais, né, que a Camila está falando, sobre como a gente interpreta essa realidade, vai fazer toda a diferença. Então, ontem eu estava dando uma aula no curso da mentoria da Letícia Costa, e falando sobre essa questão da linguagem, né? Como é que a gente... o óbvio só é óbvio a olhos avisados. Né? Então, eu tô achando que o meu parceiro sabe do meu dicionário, porque a gente está junto há tanto tempo, mas o óbvio só é óbvio a olhos avisados. Não significa que ele já tenha introjetado e que ele já entenda qual é o meu dicionário emocional. E foi muito legal no atendimento que eu fiz de família, certa vez, que o pai estava relatando uma situação onde tudo nele dizia que ele estava com raiva. Ele falava com um tom de voz agressivo, o olhar dele estava mais arregalado, a testa bem curvada. E aí, quando eu perguntei para ele, o que o senhor está sentindo? Aí ele vira e fala, nada. Aí a família inteira vai falar assim, como nada, pai? Olha a sua testa como é que tá. Aí o outro fala, olha o seu tom de voz, olha que você está perdendo noites de sono. Isso significa que o senhor está com raiva. E ele não tinha noção da emoção que ele estava sentindo. Então, como é importante a gente também ajudando o outro a perceber, né, como que ele expressa as emoções. E talvez... isso começa, né, Cris, isso aí que você está dando esse exemplo, né, nas funções parentais, né, as primeiras funções que os pais têm em relação aos filhos é muito essa, né? Porque a gente sabe que o bebê, né, ele não tem ainda a parte cognitiva desenvolvida. Mas a parte do cérebro que é responsável pelas emoções, né, as amígdalas cerebrais lá, elas já estão desenvolvendo, elas se desenvolvem muito mais rápido do que a parte cognitiva. Então, quando você fala dessa participação do outro, é muito importante, porque é lá quando a criança está chorando, né, ela já está sentindo um tanto de coisa, mas ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo. Então, isso é um processo de construção, né, Cris? Isso é um aprendizado, isso é aprendido. A gente não nasce com isso. E os nossos pais que fazem essa ponte aí, né? Então, você tá com medo, você tá com raiva, ou tá chorando porque tá com fome, ou tá molhado, tem que trocar a fralda, né? Então, é um processo aí de decodificação, a comunicação, né? A gente tenta construir isso, né? Então, por isso que a gente fala que a gente é um ser de relação. A gente não consegue viver sem o outro, né? Porque o outro vai nos ajudar nesse processo aí dessa construção interna, que é isso que você está falando, né? Poxa, o pai nunca tinha se atentado. Será que ele teve uma educação, uma psicoeducação emocional? Será que ensinaram ele desde lá de trás sobre as emoções? E muito provavelmente não, né, Camila? Então, pegando essa história do bebê, né? O bebê, ele chega, ele é só físico, né? Ele é todo tátil. Nós somos, quando a gente chega no mundo, a gente é um ser que se comunica através dos sentidos, né? E isso é maravilhoso. Só que não tem como expressar, ele não sabe ainda o que é fome, ele não sabe o que é dor, o que é sono, ele tem um incômodo e ele se manifesta de alguma forma. Então, vamos supor que ele está com fome, ele vai chorar. É bem provável que ele vai fazer isso, né? E a mãe, naquele início ali de relação, ela também vai começar a decodificar. Esse choro é de fome, esse choro é porque ele fez cocô, ele fez xixi, né? E a partir do momento que essa relação ela começa a acontecer, né? E a mãe começa a decodificar esses sinais, ela começa também a modelar
essa comunicação desse bebê com ela. E isso é pré-verbal, né? E a criança, ela é muito sábia e a gente vai desaprendendo isso. Então, presta atenção que a gente vai desaprendendo isso. Ela faz uma leitura toda analógica primeiro, né? Que é não então, verbal, ela já vê né, Cris? Vamos explicar que aí é o que não é a verbal. comunicação analógica, que é aquela comunicação não verbal, que é através do gesto, do silêncio, de um desenho. Da entonação de voz, da expressão, do Da cheiro, até o nosso pirraça. cheiro comunica, né? Se a gente tomou banho, ai que gostoso, ela se preparou para o encontro comigo, né? Ele chega sem fazer a barba, nossa, mas que coisa, como assim, né? Não veio preparado para o nosso encontro hoje, Exatamente. né? Então, tudo isso está comunicando sobre os cuidados que a gente tem, como que a gente está relacionando aí com o outro. E o bebê faz essa leitura, porque ele ainda não fala, né? E a partir do momento que a gente vai interagindo, que ele é só o hipocampo lá, né? O funcionamento da amígdala, ele vai reagir diante de estímulos. E a partir do momento que essa interação começa, é que vai sendo formado aí o córtex pré-frontal, que leva muito tempo. Tem uma estimativa dele acabar de se formar com 25 anos, né? Então, nós E aí, pais explica temos aí, que Cris, ter... que o córtex, vou só te cortar um pouquinho, que quando a Cris Pode fala do falar. córtex pré-frontal, né, é que essa parte cognitiva que eu disse. Então, é uma parte do nosso cérebro, né, pré-frontal, que é responsável por essa parte cognitiva e que isso daí é o que a Cris tá falando, né? Até mais de 20 anos de idade, ela ainda está passando por um processo de maturação, né, Cris? Exatamente, e que vai ajudar a fazer também a regulação das nossas emoções. Então, pensa aí com a gente, se nós adultos ainda temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, já tendo o nosso córtex pré-frontal formado, né? Como é que é para uma criança ter controle de impulsos ou saber avaliar um contexto, sendo que ele ainda... Cris, Cris, travou um pouquinho, volta um pouquinho. Pera aí, Cris, Vamos vocês estão ver. conseguindo Voltou? escutar a Cris? Tá falhando só para mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá falhando aí? Conta aqui pra gente. Dá um Acende a joinha luz. se Cortou. vocês voltaram a me ouvir. Voltaram a me ouvir? Dá um Agora joinha sim. quem tá. Agora sim. Sim? Sim. Tá, vê Sim. se... Aqui. Tá bom. Já voltou, né? Gente, Já quem os tá me ouvindo, assessores então... aí da comunicação. Porque a minha assessora aqui falou que voltou, então tá bom. Então, Você até onde estava vocês falando ouviram? até na parte do hipocampo, que você está falando, que você estava dizendo que imagina a gente, né? Nós já temos os adolescentes, a partir de 10 anos de idade, né? Que a gente já tem essa parte do pré-frontal mais madura, para a gente já é difícil, né? Fazer aí essa contenção. Isso, e essa contenção de impulsos, né? Para uma criança é muito mais difícil, né? Então, nos momentos dela de raiva, a gente tem que avaliar muito bem como é que a gente vai comunicar para elas como lidar com essa emoção. Porque elas não têm esse dicionário pronto, né? Então, se os pais são punitivos, como é que ela vai reagir a isso? Se os pais são afetivos, e aí a questão da nossa comunicação afetiva e efetiva, né, Camila? Aí como é que essa criança vai entender que é permitido para ela também expressar o que ela gosta e o que ela não gosta. Aprender a colocar os limites nas relações, porque essa é a função da raiva, né? De forma saudável. Exatamente. E aí, né, Cris, além de, né, os pais que vão ajudar a eles nessa psicoeducação emocional, né, deles,
é importante os pais, e assim, né, não só os pais, mas nós nas nossas parcerias, entender, né, conhecer, ter uma, eu acho que uma predisposição, não é uma predisposição, mas assim, um respeito, um cuidado, né, de entender que o outro tem esse dicionário individual, né, e que não é uma questão de ser certo ou de ser errado, né? A criança, por exemplo, a birra é uma forma de comunicação, né? E aí a gente precisa entender o que eles estão comunicando fazendo uma birra. E às vezes é uma emoção, né? Às vezes não, sempre vai ter uma emoção aí por detrás que ele não está sabendo comunicar. E também Uhum. tem, enquanto isso, também os pais e a gente com as nossas parcerias também temos que avaliar o nosso próprio dicionário, né? Porque a gente também está em construção. Mesmo Sim. adultos, a gente também precisa aprender sobre as nossas emoções, né? Aprender aí sobre as nossas crenças, entender, né, que as nossas emoções elas interferem na formação dos nossos pensamentos, né, Cris? Exatamente. E também um outro ponto que eu acho importante a gente colocar, né, Camila, que quando a gente está falando de emoções, se tem uma emoção que foi despertada em mim, né, qual é a necessidade que está por trás dessa emoção, né? Uhum, uhum, uhum. Então, assim, se eu estou sentindo raiva, provavelmente eu me senti invadido ali em algum momento, ou me senti negligenciado. E eu estou precisando cuidar desse meu território melhor. Né? Um bichinho, quando ele sente raiva, ele ataca ou ele foge. Por quê? Porque ele está na questão da proteção, né, de vida dele, desse território dele. Então, quando a gente expressa uma emoção, ela tem por trás uma necessidade que provavelmente não foi atendida. E quando a gente é um ser relacional e casal pensando assim, porque a gente entende que o outro tem que saber o que a gente precisa. Mas quando a gente está no consultório atendendo, Camila, e você pergunta para o seu paciente assim, o que eu posso te ajudar hoje? E aí, o paciente sempre fala, 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 né? E aí a gente também é assim, né? A gente fala, 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 um tanto de coisa. E aí, quando a gente pergunta, né, o que você está sentindo diante disso, né? E o quanto que é difícil para a gente nomear esse sentimento. E até, Cris, trazer uma coerência, né? Que aí você começou, eu acho importante a gente entrar, você começou a falar da comunicação analógica, né? Que é a gente tem três Tem etapas três aí, vertentes. três Sim, vertentes, né, aí no processo de comunicação, e você começou a falar da analógica, que é essa não verbal, e às vezes isso. a gente tem uma incoerência entre o nosso movimento não verbal e verbal, né, Cris? Que aí começa a Tá, incluir então, a segunda vertente. Fala aí sobre isso. isso. Então, vamos falar brevemente dessas três vertentes. Uma é a Isso. comunicação analógica, que envolve tudo isso, né? Que é a leitura não verbal. Então, a expressão facial, o tom de voz, a intensidade, o gênero, a idade, enfim, a gente pode pensar em inúmeras formas de manifestação dessa comunicação não verbal. A segunda vertente é a comunicação digital, que é a mensagem que a gente está passando para o nosso interlocutor, que é isso que nós estamos Conteúdo. transferindo, o conteúdo, né? Então, é através da palavra mesmo que a gente vai transmitir uma mensagem. Então, a gente vai chamar essa aí de semântica, que é o sentido dessa comunicação. E a terceira vertente seria a pragmática, que é o efeito que essa comunicação provoca, né? Então, eu tenho lá um exemplo que quem fez isso me perdoa, é só como exemplo, tá? Eu entendi no contexto. Mas essa semana eu ouvi isso pelo menos 3 vezes e eu fiquei pensando, né? Claro. As pessoas chegaram para mim e falaram assim: você tem uma voz muito doce, é gostoso te ouvir. KKKKK. E aí, Cris, quando você fala isso, né? Olha o tanto que é interessante, né? A Cris recebeu essa mensagem,
né? Então teve aí uma mensagem analógica, uma comunicação Analógica, sua voz é analógica, muito gostosa. sua voz é muito gostosa, né? E teve também uma mensagem aí, né, digital. Digital, as carinhas lá, os ícones dos emojis. Os ícones, KKKKK, né? exatamente. Os E rostinhos de aí, rios. quando a gente fala, né, da parte pragmática, quando a gente fala dos efeitos, quais foram os efeitos que isso gerou na Cristiane, que recebeu Exatamente. essa mensagem? E aí, isso é muito interessante, Cris, que você está dizendo, esse exemplo, né? Porque esses efeitos, eles vão ser gerados em você a partir da sua história. Então, se a Cristiane já tem lá na história dela, lá desde bebê, né? Se ela já tem uma compreensão, se ela já teve situações, né, que ela viveu aí críticas, Vamos supor de uma família muito crítica, que despertou abuso e desconfiança, né? Quando eu perceber aquele kkkk, aquilo vai provocar em mim uma leitura que pode ser distorcida da realidade. Porque aquele kkkk também pode ser uma forma afetiva de quebrar o clima a partir de um elogio. Mas vai ser afetiva na forma de quebrar o clima através de um elogio, ou vai ser uma sensação de crítica, de mal-estar, dependendo de quem? Dependendo da Cris, dependendo do dicionário afetivo dela, né? Então, isso que é a grande encrenca aí da comunicação, né? Porque aí... E a gente tem um nome para isso, né, Camila? Para esse tipo de situação. Esse tipo de situação, nós terapeutas sistêmicos, chamamos de duplo vínculo. Você quer falar, Camila? Falo. E a gente traduz isso como uma comunicação enlouquecedora, né, Cris? E eu coloquei um exemplo sobre isso também lá na minha página, né? Que é aquele não leia esse cartaz, faz parte disso também. Exatamente. Ou então, aquele outro exemplo também que a gente vê às vezes em términos de relacionamento. Olha, eu te amo tanto que eu estou terminando esse relacionamento com você, né? Então, eu estou fazendo isso por amor a você, né? Então, numa mesma mensagem, no mesmo momento, eu estou passando dois tipos de comunicação. E aí, que se anulam. Que se anulam, que são contraditórias, né? Não leia o cartaz. Eu estou terminando esse relacionamento porque eu te amo. E aí a gente chama de comunicação enlouquecedora, né, Cris? Porque quantas coisas, quantas interrogações, aqueles balãozinhos, né? Quantos pensamentos vão gerar na Cristiane naquele momento? E aí ela vai ter com isso uma reação. E vai ser uma reação... Que aí é a pragmática. Exatamente. E ela vai ter uma reação a partir de um sentimento, né, Cris? Porque você pode sentir, né, se fosse no sentido para quebrar, para um elogio, você pode ficar alegre, né, e seguir a conversa e falar da voz do outro e levar aquilo de uma forma muito leve. Ou se você acessar algo que já faz parte da sua história, você pode ficar com raiva, você pode ficar triste. Me sentir rejeitada, criticada. E aí vão surgindo as distorções cognitivas, né, Camila? Que é uma leitura errada dos eventos em função desses acontecimentos e dessa história de vida que a gente carrega. Mas e aí essa relação pode terminar. Fica comprometida. Só para dizer que a relação fica comprometida. Porque se a gente não faz uma verificação com o interlocutor, se o que ele está querendo dizer, né, tem a ver com essa história que eu estou acreditando, né, eu posso colocar essa relação em risco. Exatamente. Se eu não verificar. E aí, Cris, né?
É isso que eu acho importante, né? Não é que eu queria ampliar um pouquinho isso com você. Não é, a gente fala que é uma distorção cognitiva devido à mensagem que aquele que mandou a mensagem, né? A intenção dele não foi essa, né? A Mas é gente uma não sabe, da intenção a gente não sabe, a gente né? não sabe, né? Mas é uma distorção cognitiva, por quê? Né? Porque não na verdade, não é errado, né, Cris? Porque tem a ver com a sua história. Esse ponto que eu queria chegar, né? Sim, tem a Não ver é com a se minha você tem, história. mas a gente precisa perguntar para o outro para eu poder checar se é isso mesmo que ele estava querendo dizer. Então, essas aqui são as ideias aí que a gente começa a construir, que a gente dá um nome de distorção cognitiva, né? Para eu poder Sim, refletir sobre as minhas crenças, para eu poder refletir sobre os meus pensamentos e compartilhar isso com o outro. Peraí, né? Essa mensagem aí, esse kkkk, eu posso entender isso como o quê? E levar na brincadeira e perguntar, né? Porque sim, senão sim. ela pode ter uma distorção cognitiva, que na verdade não é errada, que é de Hum, acordo com o contexto e com a história dela, mas pode de vida. prejudicar a comunicação. E pode prejudicar a relação atual que está acontecendo, né, Sim, Camila? sim. Então, é aquela questão do nível de conteúdo e o nível de relação, né? Uhum, Ah, eu vou, fulano e tal, não gosta de mim. E aí uhum, tá o problema dessa distorção cognitiva, que é qual é o efeito que isso vai provocar na nossa relação, inclusive, uhum, né? Então, se eu falo, eu posso falar com a melhor das intenções, só uhum. que o outro vai interpretar de outra forma, é aquilo, né? A gente pode controlar tudo que a gente diz, a gente não tem como controlar o que o outro escuta. E o E que outro aí é escuta, só. Pode pode falar, falar. Cris. E aí o que o outro escuta, né, tem a ver com aquilo que ele seleciona. Ele vai Sim, escutar aquela parte que ele selecionou, e aquela parte que ele selecionou é a parte que tem a ver com a história dele. Por isso que a gente cai de novo no dicionário afetivo, né, Cris? exatamente. E aí a gente precisa avaliar. Então, qual que é meu objetivo com essa comunicação e o quanto que essa relação é importante para valer a pena a gente verificar se vale a pena mesmo manter ou não, ou eu vou ficar com a minha distorção cognitiva. Quantas vezes a gente afasta de uma pessoa porque está entendendo que ela falou uma coisa que me prejudicou e não era a intenção dela, né? Mas a gente não faz esse movimento. E eu vou dizer uma coisa que é muito séria, muito séria. Quanto maior a intimidade a gente tem com a pessoa, mais a gente faz distorção cognitiva, porque a gente acha que conhece o outro já plenamente. Uhum, Então, que a gente já sabe qual foi a intenção dele. uhum, uhum. E normalmente essa leitura não é para o bem. E não é para Não. o bem da relação. Nem da Porque pessoa, né? Nem do indivíduo, porque ele vai ficar pensando um tanto de coisas negativas a respeito dele mesmo, que às vezes nem era aquilo. Exatamente. E aí a gente parte daquele pressuposto que a gente conversou, que é a questão do julgamento, né, Camila? Exatamente. Que a gente viu isso, né, Porque, na comunicação violenta, que a gente achou super interessante, né? porque é impossível a gente não julgar, né, gente? Quando a gente tá. Olha só, aconteceu comigo hoje de manhã. Eu vi uma pessoa que eu gosto muito, colocou uns posts hoje de manhã, que eu levei um susto, porque não é do perfil dessa pessoa esse tipo de post. Qual foi meu primeiro movimento? Julgar. Falei, que coisa esquisita. Não tô entendendo. Aí, graças a Deus, eu estudei essa semana, tô afiadinha. Aí falei assim, não vou fazer essa distorção cognitiva.
Ponto! Por que que é importante a gente estudar? Por que que é importante a gente ter conhecimento? É para essas horas, para a gente começar a avaliar melhor os nossos pensamentos, né? E eu falei, quem sou eu para poder pensar isso? Eu não sei o que que ela está passando nessa pandemia. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu abaixar o meu muro de julgamento e entrar em contato com essa pessoa e ver até o que está acontecendo, se tem alguma coisa que eu possa contribuir. Porque a nossa relação é muito mais importante do que o meu julgamento. O que que eu vou ganhar com esse julgamento? Né? É. E assim, e aí quando você fala isso, né, Cris, mas a primeira coisa que você fez foi aceitar o seu julgamento, que eu acho que é uma coisa muito importante aí, né, que você disse, e que a E gente vai reconhecer que fazer era um julgamento, né? e reconhecer, porque a gente vai fazer julgamentos. Por que que a gente faz julgamentos? A gente faz julgamentos porque a gente tem o nosso dicionário afetivo, porque a gente tem as nossas crenças, a gente tem os nossos pensamentos, a gente tem as nossas histórias que são diferentes do outro. Só que o grande problema não é nem fazer o julgamento, é quando eu acho que o meu juízo de valor, aquilo que eu estou pensando é o certo. Essa que é a grande questão, porque o julgamento ele é quase que impulsivo naquele momento que a Cris fez, né? Nossa, essa pessoa fazendo esses posts, mas daí depois se ela parar e começar a refletir, né? Peraí, mas qual que é o problema dessa pessoa fazer? Ou se eu tenho uma certa intimidade com ela, por que que eu não posso perguntar? Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo. Então é a gente entender, né, sobre o nosso juízo de valor. O julgamento não tem problema, mas eu não querer convencer o outro sobre aquela verdade que eu acredito que é a minha, né? Que ela seja a verdade dos outros ou a verdade da relação. Ela pode ser verdade para mim, não tem problema nenhum, né? Que a gente sabe, né, Cris, como terapeutas sistêmicos, que não existe uma realidade, né, sem o observador. Não existe uma realidade sem o Exatamente. sujeito, né? Então é a realidade Uhum, dele, é o dicionário dele, né? Então eu uhum. acho que esse ponto que você disse é muito importante aí do julgamento e isso gera uma comunicação, quando eu quero convencer, né? Convencer, se a gente separar a palavrinha, vencer o outro, eu gero aí um mal-estar na relação, né? Eu vou gerar um afastamento e um tipo de comunicação muito violenta, né, Cris? E de achar que tem alguém que é melhor do que o outro e não tem, né, Camila? E a gente E perde a oportunidade de aprender na relação, né? Ok, os valores, eles são importantes, pessoal, sabe? Assim, a gente precisa, é a nossa base. Precisamos ter valores, né? uhum, E saber quais são eles pra gente. Não é abrir mão dos nossos valores e falar assim, vou jogar tudo fora porque eu tenho que aceitar o ponto de vista do outro. Não tem nada a ver com isso. Né? Mas não. assim, a partir dos meus valores, o que é importante para mim, como é que eu escuto o outro, né? E agora deixa eu entender, agora, principalmente nesse período que a gente está vivendo, já há 2 anos aí de disputas políticas, eu não vou entrar em questão de política, tá, gente? É só para a gente poder entender o seguinte, o quanto que a gente fica numa separação, ao invés de entender qual é o ponto de partida do outro que faz com que ele tenha aquela ideia sobre uma realidade. Uhum, Né? Então, sem julgamento ainda, vamos entender o que acontece, uhum, uhum. tá? Vamos entender como é que o outro construiu essa forma de pensar, o que isso tem a ver com a história de vida dele. Camila, vamos fazer aquele exercício legal que a gente tinha Vamos, combinado? vamos. Mas antes, Cris, deixa eu só completar que eu acho Tá, importante uma coisa que você disse. A gente vai fazer o exercício depois para poder exemplificar. claro. Quando a Cris fala, né? Quando a gente fala desse julgamento e dessas verdades aí, isso explica o início da live. Quando a Cris fala que toda comunicação é uma relação de poder. É nesse sentido que a gente fala, né? O poder é porque eu posso, no sentido, eu tenho mais, eu sou, o meu é Possibilidades. muito mais verdade do que o seu, né?
o meu jeito é muito mais certo do que o seu, né? E aí a gente começa essa disputa, né? E aí, quando a Cris dá esse exemplo aí, a gente não está entrando em questões políticas, mas eu estou falando de relacionamentos e de diferenças de um modo geral. A gente entra nessa competição. Isso, Qual que é isso. o mais certo, né? Qual que vai prevalecer? E aí também a Uhum. comunicação, né? A teoria aí da comunicação violenta vem para nos ajudar e ela nos diz assim, olha, essa história, né? Essa forma da gente lidar de forma competitiva, isso faz parte da nossa história desde lá desde lá de trás. Né? A gente Uhum. precisava competir, às vezes, para poder ter o alimento. E o quanto que a gente vem trazendo isso como herança, e a gente às vezes esquece que pode, através da cooperação, né, através da colaboração, a gente pode ser muito mais assertivo, a gente pode ser muito mais próximo do outro. A gente pode conseguir as mesmas coisas, mas por E um uma caminho sobrevivência melhor ainda, né? com uma qualidade de vida, qualidade da relação, Uhum. uma coerência interna, né, Cris? Uma saúde É. emocional, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de saúde emocional, né? É, você me fez lembrar duas coisas. Uma, assim, quanto que a gente está preso ainda numa ideia de competição, de quem é melhor que o outro, só que quando tem alguém que é melhor, tem alguém que é pior e sai da relação. Já saiu da relação, né? Já Então não é construção mais. não, é um pensamento de exclusão, né? E por que que tem que ser ou eu ou você, Camila? Nós duas somos psicólogas, nós vamos competir aqui, ó, vou te bater, você vai roubar meus clientes, para com isso, Exatamente. né? Quem Ou a sabe gente vai mais, né? trabalhar, ou a gente vai trabalhar nessa relação aqui de cooperação. E o quanto que a gente agrega muito mais para a gente e para todos nessa relação de cooperação do que de competição, né? E me fez Exatamente. lembrar o filme Os Crudes, né? Que eles Esse eu não viviam vi, lá na não, toca Cris. deles. Ah, Não, é um desenho maravilhoso. São os homens da pré-história, né? ah, Chama Os Crudes. E eles são da pré-história e eles vivem dentro da caverna. E aí eles têm que sair para lutar pela sobrevivência. E eles pegam a vovó e jogam a vovó longe para ela poder pegar o alimento. Gente, é muito engraçado. Né? E até que aparece o menino que já descobriu o fogo e está convidando a eles a trabalhar numa questão de cooperação e não de competição. Então, vale a pena, gente. É maravilhoso. muito legal o filme, E né? E agora, nessa nesse período de confinamento, então ele é ótimo, que é divertido, traz leveza, a gente morre de rir. Isso, Karine, obrigada aí, ó. A Karine postou o nome do filme aí, gente. Gente, olha, eu nessa não estou ideia falando de o nome de todo mundo aqui, mas está todo mundo, eu estou vendo rapidinho. Obrigada pela participação de vocês aí, tá? Então, vamos fazer a dinâmica, Camila, antes que a vamos. gente perca. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Nós temos 12 minutos, Camila. Uhum, Então, vamos lá. O uhum, filme, repetindo aqui, é Os Crudes, uhum. tá? Se vocês voltarem aí, a Karine escreveu o nome. Então, eu queria que vocês parassem agora um pouquinho para poder pensar e observar. Todo mundo usa o pescoço aí agora. Dá uma virada assim e observa o que vocês estão vendo neste momento. O que vocês estão vendo? Está todo mundo aqui na live, são 18h49 aqui no meu relógio, no dia 24 de junho de 2020. Nós estamos na live da Camila com a Cristiane sobre comunicação. E eu queria que vocês observassem o ambiente de vocês, começassem a descrever para mim, quem puder escrever rapidinho, o que vocês estão vendo. E aí, Camila, descreve aí para mim o que você está vendo nesse momento. Bom, eu tô vendo aqui, né, algumas flores aqui da minha casa, tô vendo uma mesa, tô vendo um sofá com almofadas, tô vendo uma parafernália que eu coloquei aqui que não funcionou, né, que eu não sabia mexer e eu tive que usar outras. Tô vendo um Aham. computador,
uma mesa cheia Aham. de prontuários aqui de pacientes, porque eu estava atendendo antes da live. Aí a Uhum. Paula, e você, Cris, o que você tá vendo? Conta aí. Olha, eu estou vendo os comentários aqui nesse momento que a Sueli, acho que é a Sueli, Maria falou que está vendo flores e sofá. A Paula disse que está vendo Aham. um espelho. Eu estou te vendo, Camila. Ei, Camila, eu estou te vendo aqui. Estou me vendo também. Olha lá, você está vendo ainda pássaros. Eu estou vendo o quarto Aham. da minha filha, que eu invadi hoje para poder fazer essa live. A Roberta Aham. está dizendo que está vendo aqui, olha. Deixa eu ver, Roberto. Ih, você passou. Aff. Meu filho brincando com a cachorrinha, sofá, mesa, estão vendo abajur, poltrona, estante, cachorro, uma noite linda com coqueiros. Gente, onde que é isso? Noite linda com coqueiros. Ai, Cris, vão trocar. é, Vão e trocar. aí vamos imaginar agora se eu viro para a Cris, né? E viro aí, falo para todos vocês aí que compartilharam, né? E falo assim, Cris, você tá louca. Você não tá vendo nada disso. Aqui, né? Teve gente que colocou aqui, né? A Cristina, sofá, TV, mesa com livro, lápis, cachorro. Eu vou falar assim, cachorro? Lápis? Mas não tem nada disso aqui. Você tá ficando louca. E aí? A outra tá vendo aqui varanda. Gente, onde vocês estão vendo varanda? Não tem varanda aqui, não. Ó, Exatamente. tem uma mata ali atrás, mas não tem varanda, não. Vocês estão doidos? Como é que vocês estão Aham. vendo isso tudo? E Né? aí que entra, né, Cris? O que a gente quer é trazer para vocês que o ponto de vista é a vista de um ponto. E uma mesma situação, no mesmo momento, a No gente. mesmo dia, horário, estamos todos aqui conectados. E por que que a gente não está vendo a mesma coisa? Do mesmo jeito, gente. Uhum. Porque ocupamos, isso é física, ocupamos lugares diferentes no espaço. Não Uhum. temos como ver o mundo com os olhos dos outros. Uhum. Do mesmo jeitinho, que o máximo que a gente pode é aproximar, Uhum. né? A gente fica lado a lado, mas os meus olhos, com os meus olhos, só eu vou ver. Uhum. Eu posso te relatar o que eu vejo, mas quem vai ver, vai sentir, sou eu. E essa aproximação, né, Cris, que você fala, ela só vai existir se tiver afetividade, E né? Se ela interesse. interesse em conhecer esse dicionário que é do outro, né? Teve um momento da live que eu estava procurando uma palavra que eu não consegui encontrar, mas agora eu encontrei. É a disponibilidade. Se a gente não estiver disponível, né, não tem como a gente ter essa comunicação. E aí a Paula perguntou o que que eu disse. Eu disse, Paula, que o ponto de vista é a vista de um ponto. Uhum, né? Então, ficamos limitados a olhar esse nosso ponto de vista. Então, a Cida Lopes escreveu um livro muito Eu ia falar bacana. Eu dele estava com agora. ele aqui. Eu vou ver se eu acho aqui, até o final da live eu conto para vocês o O nome. final que são 7 minutinhos, né, Cris? O Eu final já da vou live. procurar aqui. Mas que ela vai dizer para a gente da importância da gente trocar as nossas lentes, para a gente ver o mundo com os olhos do outro. Tem gente que tem lente cor-de-rosa, vai ver o mundo sob uma lente bem amorosa, estilo poliana. Tem gente que vai ter uma lente negativista e vai ficar olhando tudo com aquele terror no mundo, né? E como é que a gente vai saber dessas lentes que o outro usa? Quem sabe a gente não fala assim, vamos trocar, eu vejo um pouquinho com a sua lente, você vê um pouquinho com a minha. Vamos tirar o óculos para a gente ver diferente, para a gente começar a ver melhor essa realidade de uma outra forma, né? Então, esse é um convite para que a gente possa ver diferente a realidade e ver que a gente precisa fazer um esforço muito grande para a gente conseguir comunicar e para a gente aproximar do outro e entender um pouco dessa realidade antes das conclusões dos nossos julgamentos, porque a gente já entendeu que julgamentos a gente vai fazer.
né? Exatamente. Essa que Mas é a antes, disponibilidade. né, de concluir esse julgamento, então, vamos olhar primeiro, vamos abaixar o muro, vamos perguntar mais. Há 2 semanas, eu passei por uma situação familiar que a gente aprendeu aqui nessa situação, que a gente acha que está muito junto porque a gente tem esse contato assim, né, à distância. A pessoa, aconteceu um fato com uma pessoa da família que mora em outro lugar, e a gente, depois desse fato, foi perceber como é importante a gente construir redes de apoio e manter a conexão com essas redes de apoio. A gente não faz nada sozinho, gente, né? E olha que maravilha, é por isso que nós estamos fazendo essa live, para a gente poder ampliar essas nossas conversas, para a gente poder trocar bastante figurinha, para a gente servir de rede de apoio para quem está precisando nesse momento do isolamento, né? Então, assim, para a gente ampliar o nosso olhar, para a gente trocar as lentes. Pode dizer, a gente só consegue isso com a comunicação, né, Cris? É com a comunicação que a gente consegue isso. E aí, como a gente está faltando, tinha mais coisas, né, Cris, para a gente poder falar. Mas deixa eu ver como é que nós estamos aqui de 4 minutos. 4 minutinhos. Eu queria terminar. Ó, vou mostrar os livros aqui, ó. Tá, olha aqui. Então, esse é o livro da Cida Lopes que eu falei, Sem Óculos para Ver Melhor, que ele é ótimo para trabalhar essa questão das distorções cognitivas, principalmente com as crianças, para quem é terapeuta usar no consultório. Deixa eu ver, tem alguém perguntando uma coisa aqui. Parece tão simples ver diferente, mas é difícil. Peraí. E a Cris foi super importante para que eu aprendesse esse exercício, sair de mim. Oh, Denise, obrigada aí pelo retorno. Que bom que você conseguiu ver distante, né? Juntos, mas misturados não. Isso mesmo, Ariane. Ok, Camila, eu sei do tempo. Você quer ler o texto para a gente, então? Para a gente poder ter tempo aí das considerações. A ansiedade aqui, a gente não está conseguindo ler todos os recadinhos, mas eu acho importante a gente terminar com esse textinho que a gente tirou aí de um dos livros da comunicação não violenta, né, Cris? Eu vou compartilhar com vocês. Espero que dê tempo, porque a gente tem 3 minutinhos. Chama Palavras então, vamos lá, são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenado por suas palavras, tão julgado e dispensado. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Então, assim, eu acho que esse texto descreve tanto a mensagem que a gente está querendo trazer, né, Cris? Isso. E assim, eu falei hoje com a Camila, falei, qual é o eixo central da live que a gente quer trabalhar hoje? E é a questão afetiva, né? O amor tem que ser a base, gente, para a gente poder entrar numa relação de uma forma diferenciada, né? Quando a gente sabe qual é a intenção que a gente tem naquela relação, como é que eu vou comunicar para o outro de forma afetiva, às vezes as coisas duras que a gente tem para dizer. A gente tem que tomar muito cuidado, que estamos num momento que as pessoas falam que tem que ser verdadeiras, mas entram num sincericídio. E aí saem falando tudo sem filtro e sem cuidado com o outro e com a relação.
E é muito diferente de uma comunicação que é autêntica, que é afetiva, que se importa com o outro e que está ali tentando criar conexões, criar pontes, ligações, e não distanciamento, e não essa exclusão. Chega de exclusão, nós estamos vendo aí tanta dificuldade em função dessas exclusões, né? Que diferença que a gente pode fazer? Eu penso que o meu propósito de vida é fazer a diferença. Começando dentro da minha casa, porque nas relações mais íntimas são as mais difíceis, das vezes a gente lidar com as emoções. Ai, tá acabando, gente. Então, só vou agradecer. Obrigada por todos. A gente